queria pedir desculpa porque eu não quis mais adiar a minha vida aqui, mas eu fiz o seguinte, eu tinha estado sinusite, fiz aquela cirurgia de desvio de septo, drenar o seio, a gente fica um pouco, ainda estou naquela fase e começa a dar uma dor de cabeça aqui, mas eu não queria mais uma vez ter que adiar a minha vida. Dizer que eu gosto de vir aqui, gosto de ouvir. Não, foi não, infelizmente. Ainda está grosso. Mas eu gosto de vir aqui, gosto de ouvir os parlamentares e para mim é sempre um prazer. Vou procurar aqui responder as perguntas que eu anotei. Primeiro, a deputada Fernanda, ela falou do corte do orçamento da questão do PLD. A gente tem feito um esforço, e aí já respondendo um pouco também até o deputado Nicolas nessa a gente fez um esforço, deputado e deputada, de ampliar o orçamento do MEC nesses últimos 2, 3 anos. Né? Você tem uma ideia, nós saímos de um orçamento em 2022 de 163,4 bilhões executado do MEC, e hoje nós estamos com um orçamento de 226,4 bilhões, é um aumento de 38%, né, em 3 anos, isso mostrando o compromisso que o governo tem em relação à educação. É suficiente? Não. Eu repito, encaminhamos para o Congresso um orçamento de 229,2, houve um corte de 2,8 bilhões, e essa é a justificativa. A gente faz todo um planejamento. Então, quando a gente corta 2,8 bilhões, a gente tem que as questões prioritárias, garantia dos recursos das universidades, boa parte desse recursos são pagamento de folha de pessoal das universidades e institutos federais. Então, pode ficar certo, nós temos ampliado os recursos, mas vamos procurar corrigir todo e qualquer, para não há nenhum prejuízo em relação a nenhum programa que o MEC tem colocado. Tivemos também a preocupação que nós só aprovamos o orçamento da União em abril, então isso prejudicou também a execução orçamentária. E também tem um decreto, segunda-feira eu conversei com o ministro Haddad e o presidente Lula, em relação a esse decreto que só apenas está sendo liberado 18 alvos para os ministérios. Então, isso tudo a gente precisa fazer todo um gerenciamento dos recursos para garantir, né? Mas em relação às universidades e institutos federais, quero repetir, semana que vem o presidente vai convidar todos os reitores e reitoras para anunciar uma série de medidas importantes para garantir o funcionamento e as ações das universidades e institutos federais. Em relação à deputada Soraya Santos, primeiro, deputada, eu sei que o tempo aqui é rápido para que a gente possa, curto para que a gente possa responder. Eu já pedi aqui a Fernanda, que é responsável, que ela faz os cálculos da questão do Fundeb, para a gente ter o percentual exato que vai para a educação infantil nos municípios. Lembrando só que a gente mudou os fatores de ponderação para algumas ações, isso permitiu mais recursos para essa área, mas eu não tenho como responder agora. Mas eu peço desculpa também se ainda estou devendo alguma coisa da vez passada. Dizer que eu sou contra a aprovação automática. Aliás, eu acho que nós parlamentares, eu me considero também parlamentar porque eu sou senador, a gente precisava fazer uma revisão do Fundeb. Lembrando que a gente tem ampliado os recursos do Fundeb para os estados e municípios. Esse ano, por exemplo, a União vai repassar 58,8 bilhões de complementação e não há contrapartida na qualidade da aprendizagem dos recursos recebidos dos estados e municípios. Assim, quando vocês aprovaram no Fundeb a questão dos ICMS, que até foi a experiência do Ceará, quando o Estado definiu que 18% do ICMS, que é do percentual que é repartido no município, é de acordo com o resultado da educação, a gente está exigindo resultado. Isso mobiliza o prefeito lá a querer melhorar a educação. Então, a única contrapartida do Fundeb é passar de ano e número de alunos matriculados. Então, assim, não há exigência de qualidade na aprendizagem. Isso é um debate importante, um debate que precisa fazer com transparência, né? Porque hoje o Fundeb, se for reunir todo o volume de recursos do Fundeb, dá mais de 350 bilhões de reais, que é uma cesta de impostos estaduais, né? Então, assim, eu acho que é importante esse debate para colocar resultado na importância. Bom, dizer que em relação à superdotação, tem um parecer, nós construímos um parecer do Conselho Nacional de Educação orientando as redes em relação a isso, dentro daquele parecer 51, e que o MEC tem algumas ações pontuais, por exemplo, formação de professores de matemática
né, na questão da superdotação. Mas reconheço, deputado, que nós precisamos ampliar e melhorar, e me coloco à disposição aqui para que possa aprofundar melhor esse debate. Em relação ao deputado Veras, o endowment, sinceramente eu não conheço a proposta, mas a autonomia, as universidades criam fundo. As universidades já têm hoje autonomia, mas não têm autonomia financeira. É financeira. Mas eu defendo que haja, para acabar com essa coisa de todo ano a gente tem que estar discutindo aqui, o recurso da universidade foi cortado, o recurso da universidade é isso. Mas se a gente conseguir construir, um mecanismo que permita sustentabilidade, garantia para os reitores e reitoras ter os seus orçamentos todos os anos, eu acho que esse é o melhor caminho. Já discutir isso com a DIFES, já discutir isso com o CONIF, que a gente possa construir e aprovar um projeto de lei aqui no Congresso que possa garantir, a sustentabilidade para não estar nesse debate. É muito desgastante para o ministro, é muito desgastante para os reitores, para as reitoras, para os senhores parlamentares. Eu acho que nós precisamos construir esse caminho, e eu quero concordar com a deputada Soraya. Com relação ao deputado Veras, em relação aos refeitórios, quando a gente lançou o PAC, a gente lançou grande parte dos recursos para consolidação naquelas estruturas universitárias, institutos que não tinham ainda consolidação. Então, ter um restaurante para os estudantes é condição mínima para que a gente garanta a boa alimentação para os nossos jovens nas escolas. Então a gente está autorizando a construção, recursos para a construção das escolas, e é claro que não é só construir, é manter os equipamentos. Eu mostrei aqui um pouco do esforço que a gente tem feito para ampliar os recursos que são repassados para os institutos federais de universidade. Semana que vem o presidente vai anunciar também, com notícias boas, se Deus quiser, para as universidades e institutos federais nesse sentido, e que a gente possa, eu só posso garantir que nós ampliamos os recursos de assistência estudantil nesses 2 anos, significativamente. Se são necessários, se são suficientes, ainda não são suficientes, deputado, mas pode ficar certo que espero que com esse anúncio da próxima semana a gente possa garantir aí a ampliação dos serviços prestados às nossas instituições federais de ensino superior e técnico do Brasil. Lembrando que o Instituto Federal recebe recursos do PENAI, e lembrando que depois de 6 anos sem reajuste, nós reajustamos em 39% os valores dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar repassado para estados e municípios. A deputada Luciene levantou aqui a questão da EJA. Eu concordo com a senhora, deputada, tem feito um esforço de mobilização, houve adesão dos estados e municípios, chamando até o Ministério Público para participar como forma também de estimular que os municípios possam aderir às matrículas de EJA. E vou levar essa sua sugestão de poder mobilizar mais os prefeitos, governadores, para que a gente possa ampliar. Assim como fez com o Pacto da Criança Alfabetizada. Assim como fizemos com o Pacto da Criança Alfabetizada. Estou tentando ser aqui o deputado Capitão Alberto. Deputado, talvez o senhor não esteve aqui na minha apresentação inicial, mas mas na apresentação inicial eu coloquei que uma das ações que a gente tinha feito foi reconhecer esse custo Amazônia. Nós aumentamos em 50% o valor do transporte escolar para a região da Amazônia, da aquaviário, exatamente porque essa era uma demanda dos prefeitos e prefeitos da região. Então, concordo com o senhor em relação a essa demanda, e precisamos olhar para outras questões também do custo amazônico. Só que sempre que a gente vai se debater, se debate com a limitação orçamentária, a gente precisa tomar aquelas decisões. Dizer claramente para os senhores e para as senhoras, já responderam algumas perguntas em relação ao novo decreto da EAD. Viu, gente? Todos os cursos de saúde estão proibidos EAD. Todos eles. Está aqui no decreto, no artigo 8º, é vedada a oferta de curso de graduação à distância à área de saúde. Agora, nós criamos uma nova modalidade dentro do EAD, que é o semipresencial. Então nós estamos definindo também por portaria o que é que pode ser semipresencial, qual o percentual daquele curso que pode ser aplicado às matrículas, exatamente para não prejudicar
aqueles alunos que estão lá no interior da Amazônia. Aliás, acho que, e aí vou aqui acatar a fala do deputado Capitão Alberto, que precisa também olhar diferencial para a região da Amazônia, né? Então eu vou levar essa em consideração, mas o nosso objetivo não é prejudicar nenhum aluno, até porque lembrando que o decreto vai garantir que todo aluno que esteja matriculado terá o direito de concluir e que as universidades terão 2 anos para fazer o período de transição para o novo decreto estabelecido. E repito, estaremos sempre à disposição. A deputada Adriana também, que tocou muito nesse assunto, abertos para que a gente possa melhorar e aperfeiçoar aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Em relação ao padrão de professores, deputada, foi também, não sei se eu estou com conhecimento, nós lançamos no ano passado mais professores, preocupados exatamente com isso. Não é só a importância de ter uma boa remuneração, apesar do piso salarial do magistério, foi um passo importante que o Congresso deu, que esse país deu. Estava vendo aqui os números. Se a gente não tivesse o piso nacional dos professores, hoje o salário do professor seria 2.500, metade do que é praticamente R$5.000 do piso mínimo, do piso nacional dos professores. Se for só o IPCA, a correção do IPCA. Então, foi uma medida importante para reconhecer esses professores, mas precisamos ir além disso. Precisamos fazer, a minha ideia, deputada, que a gente pudesse criar uma grande mobilização nacional e reconhecer o papel reconhecer a sociedade, reconhecer o papel.